Fala rapaziada, se liga só, vídeo de hoje, análise completa de um teclado que teve seu lançamento lá em 2018, então já tem uma longa data de mercado brasileiro, que é o SG-K3 da marca Sharkoon. Eu já trouxe análise aqui do SG-K1, não sei se vocês vão recordar, né, já tem um bom tempo, e acabei perdendo contato com o representante da marca, galera. E agora em 2020, finalzinho, eles entraram em contato aí comigo, né, para poder trazer análise de produtos. Trouxe análise do CA300T, que é um gabinete top, tá até compondo aqui o meu setup, né, tá ali no meu PC. E também escolhi o SG-K3, lembrei logo dele, que é um teclado mecânico bem interessante, aí tem boas especificações e que vocês sempre me pediam análise, né. Então chegou aí a vez de fazer a análise completa do Sharkoon SG-K3. Apresentando o novo monitor GM27CF da Cooler Master, com a sua tela curva 1500R que oferece imersão e conforto na sua gameplay, frequência de 165 Hz, com opção de overclock para 200 Hz, compatível com FreeSync 2 e G-Sync, base totalmente ajustável. O novo monitor da marca vai te surpreender. Entre na realidade imersiva e conheça mais acessando os links na descrição. Bom pessoal, então vamos aqui para um rápido unboxing. Eu gosto de mostrar para ver o que vem no conteúdo da embalagem e é bem rapidinho também, né? E aqui no SG-K3, cara, além do teclado só vem mesmo um manual de instrução. E algo que eu notei aqui assim que eu tirei o teclado da embalagem foi o peso dele. Cara, muito pesado. Ele bateu mais de 1,3 kg aqui na balança, galera. De fato aí um peso muito alto. Ele tem uma plate em metal, então deve ser por conta disso. Também é do tipo 100%, né? Vem aqui com as teclas numéricas. Então assim, é um teclado realmente grande. Falando sobre o acabamento, dá pra perceber que ele não é um teclado premium, mas também não é ruim, o acabamento é bem feito. Ele vem essa plate aí com a pintura preta fosca, tem uma textura também. E aqui na parte de baixo, a base dele é toda de plástico. Nós temos fits, né, que são os pezinhos emborrachados nas duas laterais, extremidades, na verdade. E também temos ajustes de posição emborrachados. Aliado aí ao peso do teclado, ele fica bem fixado aí na superfície que você for apoiar. Um ponto positivo desse teclado é o seu layout. Ele já vem com layout ABNT2, portanto tem o cedilha, o Enter maior e todos os acentos, né, nas posições que a gente já está acostumado. Eu já vi várias pessoas não comprando teclados mecânicos porque eles só tem na versão com padrão ANSI, né? Mas esse aqui já vem com esse layout PTBR. E um ponto negativo dele, galera, são as keycaps. Elas são gravadas a laser, elas não são em double injection, né? E eu já vi vários relatos da galera aí dizendo que desgastou muito rápido, né? Principalmente os botões ali de posicionamento dos jogos. Normalmente ali W, A, S, D. Tem até algumas fotos que eu tirei do grupo Periféricos High-End, né, que a galera mandou, não só do SG-K3, mas do SG-K1, SG-K2, compartilham as mesmas keycaps. Então é um ponto que a Sharkoon poderia melhorar. E eu até recomendo, caso você tenha aí um SG-K3, comprar, né, keycaps em material double injection. Com certeza vai melhorar bastante aí o teclado. Falando sobre os switches, a Sharkoon escolheu muito bem. Aqui nós temos switches Kalil. Eu escolhi a versão Brown, que é um switch com bump tátil, portanto ele começa um pouco mais leve e durante a trajetória ele tem ali um bumpzinho que torna a tecla um pouco mais rígida. Cara, é um estilo de switch que eu gosto pra caramba, é o meu preferido. Na verdade esse e o Blue, né? Só que o Blue ele faz mais barulho. E esse aqui, cara, é bem silencioso. Eu vou demonstrar aí pra vocês o barulho que o teclado faz na digitação. Continuando aqui com a parte de construção, mas que também tem relação com a iluminação, esse teclado ele possui switch Kalil, mas que tem a cápsula preta. Isso acaba desfavorecendo um pouquinho a iluminação. Porém, a Sharkoon acrescentou em todas as teclas um LED um pouco mais avançado, né? Como se fosse um projetor do LED, galera. Então a iluminação fica bem bonita. Vocês podem ver aí, né, alguns takes que eu fiz. Mesmo no claro, a iluminação fica bem intensa e no escuro nem tem o que falar, né? Fica aquele show de LEDs mesmo para quem gosta aí de iluminação. E lembrando que a gente pode também fazer as configurações de LEDs ali de iluminação através do próprio teclado, pressionando a tecla função, que nesse caso aqui tem a logo da Skiller, da Sharkoon, e as teclas Insert, Home, Page Up,
Delete, End e Page Down. Ali a gente consegue navegar entre todos os efeitos. Também há a opção de você baixar o software lá no site da Sharkoon, e aí a gente tem aqui todas as opções de iluminação, né, os efeitos, dá para fazer customizações também, selecionar quais cores vocês querem em cada tecla. Só que eu achei esse software bem limitado, ele só tem mesmo essas configurações de iluminação, tem 3 perfis que você consegue configurar e também um menu de macro. Fora isso, não tem mais coisa, cara. Você não consegue, por exemplo, substituir, né, uma função de determinada tecla. Eu acho que a Sharkoon poderia implementar aí nesse teclado. Galera, essa daqui é a construção interna do SGK3. Eu vou começar falando sobre a base dele, né, que é um material de plástico. Aqui nós temos um fixador que veio quebrado, cara. É a parte onde a gente fixa os parafusos. Então já mostra aí que não é um material de extrema qualidade. E aqui na PCB, cara, ela é a parte mais pesada do teclado. Tem mais de 1 kg aqui de PCB junto com a plate. Ele é do tipo plate mount, ou seja, se você quiser ter acesso a outra parte da PCB, você vai precisar retirar todos os switches, todas as soldas aqui, switches e também os LEDs. Os LEDs são daquele tipo com 4 pontos de solda. Vocês podem ver aqui, ó, que além das soldas dos switches, que são essas duas maiores, nós temos 4 soldas em cada tecla. É uma qualidade de construção maneira, só que eu notei que em algumas soldas, principalmente dos switches, veio faltando estanho. Já vou mostrar aí para vocês, mas antes tá ali também, né, a data da construção da PCB, um teclado de 2017, já tem um tempinho. Aqui, ó, galera, fica bem claro isso, né, que eu tô querendo dizer para vocês. Falta de estanho, ó, nessa solda aqui. Essa outra solda também tem pouco estanho. Essa aqui então nem se fala. Deixa eu ampliar a tela aqui para vocês verem, dar o zoom, que aí vai ficar bem claro, galera. Se liga, ó. De fato, cara, falta estanho, né? Uma solda que fica bem feia. Tem algumas soldas que também estão meio que queimadas. Então, não é a melhor construção falando assim de solda, né? Que eu já vi de teclados mecânicos. Sharkoon poderia melhorar um pouquinho nesse aspecto. Não sei se é problema da minha unidade, pode ter acontecido isso também, né? Aqui a controladora dele, que é uma Vision. Cara, eu acho que o teclado poderia ser melhor aproveitado se ele tivesse aqui alguns módulos de controle, né? E também essa parte aqui de soldas. Realmente é um ponto negativo aqui do teclado, essa construção interna. Pessoal, então foi essa análise do SGK3 da Sharkoon. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like e também, se tiver um SGK3, seu comentário, né, a respeito da experiência de uso, se já deu algum problema de falha de pressionamento, e também sobre as keycaps, né, principalmente como é que está a condição da keycap. Só recapitulando aí para vocês, 2 pontos positivos do teclado. Iluminação, que é bem bonita, e segundo, o switch, né, utilizado, que é da Kalil, bons switches. Pontos negativos, também vou citar 2. Keycap, que não é ainda Double Injection, uma keycap simples, gravada a laser. E o outro ponto foi ali por parte da construção interna. Vocês viram que algumas soldas estão realmente mal feitas, galera. Eu não sei se é problema na minha unidade, mas de fato aí é um ponto que a Sharkoon deveria melhorar, beleza? Bom, pessoal, então foi essa análise, cara. Muito obrigado aí pela participação de todos. Vou ficando com o vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram, que é o Luigi Tech. Valeu e fui!